Nessa edição, o nosso assunto é a isenção de imposto para os aposentados que são portadores de diabetes mellitus. Mais especificamente, estamos falando de um projeto que está em estudo na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal. E quem fala conosco sobre o assunto é o autor do projeto, o senador Roberto Cavalcante. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Começo a nossa entrevista perguntando para o senhor por que os portadores de diabetes. Tantas doenças são degenerativas, principalmente na terceira idade, tantos aposentados enfrentam dificuldades com relação à saúde. Por que o senhor escolheu logo esse grupo? Exatamente pelo esquecimento que tinham para com esse grupo, certo, que representa uma parcela significativa da população. A nível mundial, representa em torno de 6% e, lamentavelmente, no Brasil, representa 12% da população, é atingida pelo diabetes e estava esquecida. Existem diversas categorias de doenças que são atendidas por essa isenção. Existem já no Brasil, na legislação brasileira, categorias de doenças que são beneficiadas com a isenção do imposto de renda para aposentados e reformados. E, no caso, a diabetes, quem estiver nos ouvindo, tem sempre alguém, ou na família, ou no ciclo de amizade, que é portador de diabetes e sabe, poderá aferir a importância desse projeto. Realmente essa é uma doença grave. A Organização Mundial da Saúde chegou a instituir o dia 14 de novembro, não é isso? O Dia Mundial do Diabetes, para se verificar a extensão e o crescente avanço dessa doença no mundo. Que é degenerativa. Que é degenerativa. E esse projeto, ele visa simplesmente beneficiar os aposentados e reformados. Tá certo. Mas, na verdade, o dano, a isenção, o peso dessa isenção para o governo federal é mínima. E extremamente significativa para o aposentado doente. Quer dizer que o impacto nas contas públicas não é nada de relevante? Nada relevante. A situação do aposentado no Brasil já é uma situação extremamente carente. Lamentavelmente, os sistemas de aposentadoria brasileiros prejudicam o aposentado. Quando se tem a imagem do aposentado, é uma imagem de um cidadão que está com o seu salário depreciado. Perde-se as comissões, perde os adicionais, se perde tudo. Na verdade, o aposentado brasileiro é um relegado a uma segunda categoria. E na hora que ele tem o seu salário relegado a uma segunda categoria, ele trabalhou a vida toda. Quando chega no final da vida, ele tem a grande decepção da vida, que é ao acumular tantos anos de serviço, ter um salário de miséria. E dentro desse salário de miséria, ter que pagar imposto de renda e ter que ainda pagar os medicamentos que o governo brasileiro, a saúde brasileira, não dá condição de que se pague o medicamento e ao nível de custo que é o medicamento do diabetes. Então, quem tem um portador de deficiência na família, quem é portador, quem tem uma pessoa ligada, amiga, portadora de diabetes, sabe aferir a importância desse projeto. É um projeto que tem uma abrangência enorme. Eu tenho tido assim uma receptividade imensa. No nosso gabinete tem chegado inúmeras manifestações, existem várias associações de portadores de diabetes e nós vamos ter que contar com eles. Para aprovar um projeto nessa casa não é fácil. Para aprovar um projeto no Congresso Nacional não é fácil. Então nós vamos ter que precisar da mobilização desses portadores de diabetes, para que em conjunto nós possamos, aqui no Congresso Nacional, termos a celeridade na aprovação desse projeto. Esse assunto, esse projeto é agora a pauta na Comissão de Assuntos Sociais, ele vai ser discutido ali. Isso. Como é que o senhor pretende encaminhar essa discussão? Quem está na relatoria desse projeto? Como é que vai funcionar esse debate dentro da Comissão de Assuntos Sociais? Eu acho que nós tivemos muita sorte. O diabetes tem tido certamente a iluminação de Deus, porque caiu para um relator que é uma pessoa extremamente sensível, que é o Paulo Duque, do PMDB do Rio de Janeiro, e na Comissão de Assuntos Sociais, da qual eu participo, eu tenho certeza de que a mobilização na Comissão de Assuntos Sociais será bastante célere. Esse projeto foi distribuído a semana passada, ele foi encaminhado há algum tempo, mas só foi distribuído a semana passada. Então agora é que dá o start, dá o início desse processo legislativo, que é um processo muito lento
e delicado. É muito bom que seja assim, porque o Senado Federal, se bem que existem muitas pedras jogadas contra o Senado Federal, mas o Senado Federal tem um trabalho exaustivo, técnico, tem um acompanhamento técnico primoroso, as coisas aqui são extremamente analisadas para que se tornem viáveis e na CAIS, após a sua aprovação, nós vamos pedir o regime de urgência, urgentíssimo, para que verificar com que os diabéticos brasileiros tenham os aposentados, simplesmente os aposentados e reformados. Não são todos os diabéticos, para que o governo, que muitas vezes o governo obstacula. Quando mexe em isenção, quando mexe em receita, as forças que atuam junto ao governo são fortíssimas, para que não haja perda de arrecadação. É muito justo, mas não nesse caso. Nesse caso é muito justo que nós possamos nos acostar ao sofrimento, ao trabalho dos portadores de diabetes. Senador, e nesse caso, a realização de audiências públicas pode ajudar? Sem dúvida, a audiência pública sempre é um enriquecimento. É um debate público na qual as partes se posicionam e se torna extremamente esclarecedora. Todas as experiências nossas são de que quando existem audiências públicas, existe uma celeridade automática, que há um esclarecimento. Quando não, há uma queda de braço de uma tese com outra, a análise, às vezes, desvirtuada da realidade. Eu sou extremamente favorável à audiência pública. Acredito que a audiência pública dá um embasamento e anula o achômetro, que é um instrumento que às vezes no Brasil se usa e que na verdade não condiz com a realidade. E se por um lado há uma perda na arrecadação nas contas públicas, há algum impacto, mesmo que pequeno, há a compensação de que o portador da doença com mais recursos é mais capaz de cuidar de si, onerando menos o sistema de saúde, não é? É porque é um ciclo vicioso. Se nós não dermos saúde ao portador de diabetes, ele vai lá na frente incidir num gasto com o governo muito maior, porque ele vai ser hospitalizado, ele vai ter um agravamento da sua saúde. Então, eu acho que isso é uma profilaxia, é uma antecipação, medicar o aposentado, e o aposentado no Brasil hoje já tem uma faixa etária bastante significativa, consistente. Então, eu digo que proteger esses aposentados e reformados vai permitir ao governo uma economia. Aquilo que está se tentando dar uma isenção que possa ser mal interpretada sob a forma de que será perda de arrecadação porque há uma isenção de imposto de renda, na verdade, lá no final, o governo federal vai ganhar, porque ele vai ter uma população idosa consumindo, convivendo, produzindo, trabalhando e tendo menor carência material e assistencial por parte do SUS ou de outras entidades. Demandando menos recursos. Saúde então, pública. se medicar o doente permanentemente, constantemente, da forma adequada, automaticamente esse doente, que ele é uma doença crônica, ele certamente não vai ficar curado, mas ele vai conseguir conviver com a doença de uma forma minimizada, de uma forma que ele conviva com a sociedade, conviva com a sua família e conviva muitas vezes até com um trabalho paralelo que muitos aposentados têm a necessidade de fazer para suplementar a sua renda, que a renda do aposentado no Brasil é realmente um desastre. Bom, o projeto ele foi distribuído, só para a gente dar uma noção de tempo para o nosso telespectador, na penúltima semana de junho, que antecede o fechamento do mês. Ele ainda vai tramitar nas comissões, depois vai em regime de urgência para plenário. Segundo o próprio projeto, ele entra em vigor no ano seguinte de que ele for sancionado, não é isso? É isso. É uma questão legal, porque toda isenção, obrigatoriamente, tem que ser no exercício seguinte. Nós vamos depender, então, também da celeridade da Câmara dos Deputados, para que os diabéticos, portadores de diabetes mellitus sejam contemplados. Mas o tema é tão fascinante, eu acho que ninguém vai se opor a dar celeridade a um projeto como esse. Mas nós precisamos de opinião pública. Parlamento, Senado, Câmara, qualquer força política só funciona na base da opinião pública. E eu tenho certeza que os portadores de deficiência, portadores da diabetes, eles vão se dar as mãos e vão nos ajudar a aprovar esse projeto aqui no Senado Federal. E nós vamos terminar, então, a nossa entrevista com esse convite do senador, para que você participe dessa corrente e ajude esse projeto a ser aprovado. Você pode escrever para nós, para o gabinete do senador, ou pode nos escrever no www.senado.gov.br/TV.